de 2020, aula de língua portuguesa. O assunto principal é semântica. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que assistiu a aula semana passada, eu bati algumas questões e deixei uma correção para ser feita, né? Quem tiver dúvidas sobre Hillary ou Mayara, tiverem dificuldade sobre os assuntos da última folhinha e tiver dificuldade ou precisar, é só chamar lá no WhatsApp que eu sano a dúvida em relação à questão ou gabarito, se não estiver batendo alguma coisa, tiver ficado em dúvida, ok? Tá bom, professor. Obrigada. Beleza. Daniel, seja bem-vindo e pode interagir, se puder, no áudio, tá? Porque no chat eu quase não leio, porque eu vou falando e mostrando aqui, eu vou espelhar aqui agora a aula de hoje, que vai falar sobre semântica. E só retomando aqui, porque a Tamiri vai postar lá para vocês, mas eu sempre gosto de falar, buscando aí situações do Enem de concurso, vai aparecer para você uma tabelinha mais ou menos assim, ó, com a porcentagem de assuntos de língua portuguesa que caem em toda a prova, na maioria das provas. Então, eu tenho interpretação de textos, né, cai bastante, no mínimo 4 questões, né, então todo concurso cai em média 4, 5 questões de interpretação, classe de palavras, né, desde substantivo até interjeição, semântica, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, né, homônimos, sinônimo, antônimo, coerência e coesão, que trata das figuras de linguagem e figuras de sons, de palavras, no caso anáfora, catáfora e outros elementos como conjunções, que estão dentro de classe de palavras, servem para unir orações. Concordância verbal e nominal, cai sempre, né? Crase, função sintática, né? Objeto direto, indireto, o sujeito, o predicado, e assim vai. Regência verbal e nominal, que está diretamente ligado à necessidade de preposições. Ortografia, acentuação, tipos de texto, né, que está dentro da ideia de redação, crônica, se é uma narrativa, uma novela. Separação de sílabas e fonética, caía muito antigamente, hoje tem caído bem menos. Voz passiva e ativa. Uso do que está dentro da ideia de orações, né, ou relação de pronomes, classificação do que, e também classificação do ser. Esses são os temas que caem normalmente em língua portuguesa nos concursos. Então, se você estiver fazendo um estudo aí à parte e quiser orientar o seu estudo, pega essa tabelinha aí e vai bater essas questões, porque a probabilidade de você se dar bem nos próximos concursos, independente do qual concurso for, mais garantido, tá? Bom, dúvidas vocês sempre podem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. Eu vou espelhar aqui para vocês a aula de hoje, e aí vamos batendo um papo e conversando sobre, e depois temos algumas questões para trabalhar. Todo mundo consegue aí entender o espelhamento aí? Tá todo mundo vendo? Sim ou não? Sim. Beleza. Bom, então, o tema da aula de hoje é semântica, né? E logo de início aí você vai fazer uma análise dessa imagem, uma leitura da imagem. De um lado você tem uma foto de uma mulher, onde foi rasgado, né, a parte dos lábios dela, e tem lá, como se fosse um quadro negro, escrito uma palavra em inglês, help. Help é socorro, né? Então, atenção a essa imagem, que ela diz muito, principalmente para a leitura feminina. E do outro lado, do lado direito, tem aí palavra, né, escrito com de várias formas, ou de várias formatações diferentes, né? E no final, na base, está escrito significado, ou seja, uma interrogação. O que significa a palavra, né? E é justamente a semântica é esse estudo das palavras, né? Que vai desde o radical até o sentido propriamente dito da palavra e do objeto que ela representa. Mas, Mayara e Hillary, vocês podem me dizer alguma coisa sobre essa imagem dessa mulher e o significado dessa imagem? Que ela não tem voz? Sim, que ela precisa de voz, né? Precisa de voz e ajuda. Como se tivessem tirado o direito dela de falar. Sim, correto.
Perfeito, justamente isso. Então, é a ideia de que a mulher precisa de mais voz, né, de mais palavra, né, ou seja, ela precisa se expressar, ela precisa ter o direito de se expressar. E melhorando a ideia, né, ela precisa de ajuda para se expressar, no sentido de algumas mulheres precisam de ajuda. Aí você pode abrir um leque muito grande, né, desde a ideia da violência e igualdade no mercado de trabalho, né, violência doméstica e outras situações que nós estamos vivendo, aliás, sempre vivemos, mas estamos mais atentos neste devido momento. Bom, seguindo, então tem o primeiro conceito, né, da palavra semântica, né, que é uma palavra proparoxítona, por isso ela é acentuada. Semântica estuda o sentido das palavras, expressões, frases e unidades maiores da comunicação verbal, os significados que lhe são atribuídos, ou seja, qual o significado da palavra e o que ela quer dizer. Ao considerarmos o significado de determinada palavra, levamos em conta a sua história, sua estrutura, né, que é o radical, prefixos, afixos, né, aí você lembra de formação prefixal, formação sufixal, prefixal, sufixal, parassíntese, né, regressão, imprópria, toda aquela brincadeira que você estudaram no 9º ano e que nós já revimos em algum momento. E, por fim, do contexto em que se ela apresenta. Toda palavra ela tem um significado isolado no dicionário e dentro do contexto do dia a dia da fala, ela ganha todo um sentido quando é apresentada no contexto. Eu não vou dar exemplos agora porque eu vou seguir aqui, porque mais à frente vocês vão entender esse sentido de semântica. Então, a corda era muito fina, por isso arrebentou. Cheio de dívidas, ele está com a corda no pescoço. O garoto está com a corda toda. Atenção à ideia aí da palavra corda, tá? A palavra corda é usada em 3 contextos diferentes, né? A corda era muito fina, por isso arrebentou. Esse primeiro corda aí está no significado de objeto, né? O objeto pelo qual se amarram algumas coisas e utilizado para vários fins. Na segunda, cheio de dívidas, ele está com a corda no pescoço. Esse corda aí é o sentido figurado, né? Essa corda aí significa que ele está endividado, ele está preocupado, ele está no sufoco, está quase morrendo com tanta dívida. Sentido figurado, é claro. O garoto está com a corda toda. A corda aí, na última frase, está no sentido daqueles brinquedos que tinham uma pressão, um mecanismo que possuía dentro uma mola de pressão, onde você ia flexionando, tipo um carrinho, né, de flexão, onde você ia dando pressão na corda e depois essa corda daria pressão contrária e andaria ou movimentaria algum mecanismo para criar um som ou algo parecido. Então perceba que esse estudo da palavra corda nos diferentes contextos e significados você chama de semântica, que está dentro da ideia de interpretação. E aí tem uma figura muito corriqueira no Enem, que já caiu e nós estamos estudando há muito tempo, já até usei em slide, rede social, né? Rede social aqui em casa é outra coisa. Ou seja, tem aí um indivíduo, ele, a mulher e um monte de crianças, né? 2, 4, 6, 8 crianças. Então, você tem o conceito de rede social, que é a internet, né? O ambiente virtual onde as pessoas se comunicam, e ele faz uma brincadeira, que na casa dele a rede social é justamente a rede, né? O instrumento, o objeto que se deita, que se descansa, né? Que normalmente fica na varanda ou na sala, muito característica dos nordestinos ou nortistas. E ele fala que a rede social é essa, né? Onde ele compartilha, né, a rede, o objeto com todo mundo. Então, percebam os vários significados semânticos da palavra. Aí tem o conceito principal, que vocês já estão cansados de conhecer, e eu sempre brinco com vocês falando de conotação e denotação, no sentido de conotação, criação, faz uma associação com C de criação, é o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto, né? Então, você tem um exemplo, você tem um coração de pedra. Não existe a possibilidade de ninguém ter uma pedra no lugar do coração, né? Sabemos que o coração é um órgão, um músculo, que é utilizado para bombar o sangue para todo o corpo, né? E a denotação,
lembra sempre de dicionário, que é o sentido real. É o uso da palavra com o sentido original. Exemplo, pedra é um corpo duro e sólido, da natureza das rochas. Ou seja, é um corpo porque corpo no sentido de elemento. Então, pedra aí está sendo utilizado no sentido real da palavra. Então, primeira colocação é conotação e denotação. Conotação você vai lembrar de criação. Denotação você vai lembrar de dicionário. Próxima imagem você tem aí ambiguidade, né? Aí você tem logo o Aurélio, né? Que é também chamado pai bom para burro, e também pai dos burros. As duas expressões são bem discutíveis, né? Na verdade, eu digo que o Aurélio é o dicionário pai dos inteligentes, porque quem é inteligente é curioso, e quem é curioso busca a informação, e o Aurélio é onde vai ter vão ter as informações necessárias para o que você precise. Lá do lado direito tem a nossa famosa Gisele Bündchen. Veja essa. Sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. Gisele Bündchen, é top model na coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Aí ela tá brincando, né? No caso, pegaram uma parte da fala dela, onde gera uma ambiguidade, né? Quando substitui aí a galinha da minha mãe, na frase não fica claro se ela tá chamando a mãe de galinha, claro que não, ou se ela tá falando da culinária, né? Quando a mãe produziu ali o frango para ela, assim como o pai dela do peixe, né? O pai dela devia cozinhar o peixe. E a energia do povo brasileiro está falando mais no sentido da alegria, né? E não da energia no sentido de luz elétrica. Ok? Mais uma aí embaixo, tem a ideia do homem-bomba, né? Alguém pode fazer uma crítica sobre essa imagem aí, bem esdrúxula? Uma fila com vários terroristas e o cara bombado apareceu ali. Então, e qual é a crítica feita aí? Acho que é a parada do anabolizante. Que causa o quê? Que existe um preconceito que quem malha muito, né? Quem passa muito tempo na academia ganhando físico, essa pessoa normalmente tem falta de QI, né? Então dizem que as pessoas que estão muito preocupadas com o corpo, em ganhar o físico, elas esquecem do mental. Então diz que o cara tem um corpo grande e a mente pequena. E é justamente essa brincadeira, né? Porque quando o cara precisa ser de homem-bomba, homem-bomba está no sentido do homem que vai explodir, vai explodir alguma coisa, e ele, no caso, se considera homem-bomba porque ele se considera um cara que toma anabolizantes, né? Bombado. Então, ele não entendeu o que realmente significava homem-bomba. Ele pegou só a palavra no contexto do mundo dele, num contexto reduzido, que não era o do anúncio. Bom, aí vem a ambiguidade, né? Como eu já tinha falado anteriormente da Gisele Bündchen. Como você usa dizer palavrões na frente da minha filha? Por quê? Era a vez dela? Ou seja, é a colocação de na frente da minha filha. Ou seja, a mãe estava mais preocupada com o contato da filha com o palavrão. E o interlocutor pensou em fila, né? Ou seja, onde a menina deveria xingar antes dele. Estudantes de veterinária viram porcos na fazenda. Entenda o seguinte, né? Estudantes de veterinária, então, lidam com animais, viram porcos, tá aqui na ideia de ver, tá? Observar, enxergar porcos. Mas as pessoas podem considerar que eles aqui estavam igual porcos, se sujaram, né? Na fazenda, ou foram tratados como porcos. Os estudantes estavam brincando na rua de futebol. Alguém pode explicar essa frase aí? Não dá para saber se os estudantes estavam brincando de futebol na rua ou se estavam brincando na rua do futebol mesmo, real.
Isso, se a rua era onde se praticava futebol normalmente, ou se eles estavam brincando em uma rua qualquer de futebol. É isso. Beleza. Polissemia, né? Eu já falei isso para vocês. Poli, multiplicidades, é múltiplos e semia, sentido. Então, são múltiplos sentidos da palavra. É a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar vários significados. Exemplos. Ele ocupa um alto posto na empresa. Abasteci meu carro no posto de gasolina. Então, a palavra posto pode ser, na primeira frase, o local ou o cargo que o indivíduo ocupa, ou posto, né, estabelecimento que vende o combustível. Então, a palavra posto tem mais de um significado. Os convites eram de graça. Os fiéis agradecem a graça recebida. Qual o significado aí da palavra graça? O convites eram de graça de forma 0800, como vocês falam, né? E a segunda graça aqui é a bênção, né, recebida. Agora eu tenho uma pergunta técnica para vocês. Por que nessa última frase os fiéis agradecem a graça recebida, não recebeu o crase? Porque quem agradece a alguém, né? Acho que é bitransitivo, não? A graça aí seria objeto direto. Quem agradece alguma coisa a alguém. Então, não deveria ter crase? Deveria ter crase se ele estivesse agradecendo a alguém. Beleza, Daniel, correto. Então, por que não é isso? Porque lá no final tá assim, ó, recebida. Então, foi recebida, né? Então, alguém fez. Os fiéis estão agradecendo, mas estão agradecendo alguma coisa, não a alguém. Sinônimo. Aí tem aí sinonímia. Atenção à pronúncia correta, tá? Da proparoxítona. Sinonímia é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados iguais ou semelhantes, ou seja, sinônimos. Exemplo: cômico, engraçado. Débil, fraco. Frágil. Distante, afastado, remoto. Antonimia é antonimia ou antonímia? Atenção à pronúncia. Proparoxítona novamente. Cuidado para você não classificá-la como paroxítona terminada em ditongo. Antonímia é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes, contrários, isto é, os antônimos. Cuidado com isso aqui dentro do barroco, tá? Porque lembrando de antítese, opostos, as oposições serão, neste caso, de antônimos, né? Economizar, gastar, bem, mal, bom, ruim. Aí o mal com U, mal com L, tá? Sendo explicados aí. Mal com L é advérbio, mal com U adjetivo. Aí você vai lembrar dos homônimos, né? Você tem homônimos perfeitos, homófonas, homógrafas e homonímia. Homonímia é a relação entre duas ou mais palavras que, apesar de possuírem significados diferentes, possuem a mesma estrutura fonológica, ou seja, são os homônimos. Quando você tem a mesma estrutura fonológica lembra de som, tá? Homônimas podem ser, elas dividem-se em três. Homógrafas, que são a mesma grafia ou a mesma escrita. Homófonas, que têm o mesmo som. Então, palavras homógrafas, palavras iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Exemplo: gosto, substantivo, e gosto, primeira pessoa do singular presente do indicativo do verbo gostar, né? Eu tenho um gosto duvidoso, substantivo. Eu gosto de frutas, aí é o verbo. Cai muito em prova, concerto com S, que é o substantivo, e concerto, tá. Os dois com S, tá? Tem com C com S, mas a ideia aqui é o concerto do substantivo e o concerto singular. É que o concerto aqui o ato de consertar.
a função de consertar e o momento em que eu estou praticando o conserto, tá? É a diferença dos dois aqui. Eu tenho a mesma palavra, tá? Com o mesmo radical, mas com significados diferentes e opostos, principalmente na classe gramatical. Um é substantivo e o outro é verbo. Homófonas, palavras iguais na pronúncia, diferentes na escrita. Exemplo, cela com C é um substantivo e cela com S é o verbo de selar, tá? Seção com 2 S, C e 2 S, né, que é um substantivo, seção com 3 S, que é um outro substantivo, cerrar, que é o verbo, e cerrar com S. Cerrar aqui com C é de fechar, tá? Cerrar com S é o sentido de cortar. E você tem as homófonas homonímias perfeitas. Palavras iguais na pronúncia e na escrita. Exemplo, cura é o verbo e cura é o substantivo. O que vai diferenciar? O contexto. Verão, verbo, e verão, substantivo. Eles verão e o verão está chegando. Cedo, que é o verbo de ceder, e cedo, que é o tempo, né? Antes de alguma coisa, que é o advérbio. E paronímias, é a relação que... Paronímia de parecidas, tá? Lembra de parecidas. É a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita, isto é, parônimos. Aí tem uma sequência de palavras aqui, ó, cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro é o cara que está em cima do cavalo, e cavalheiro é aquele cara que é educado, né? Tem absolver e absorver, né? Absorver é você dá inocência e absorver é a esponja, né? Tem o comprimento e o cumprimento, a aurora, que é a atmosfera, áurea, né? Duradoura, e aí tem várias aí, né? Principalmente a ideia, ó, isso aqui é interessante, despercebido, não notado, e desapercebido, desacautelado, ou seja, descuidado, tá? Então, tem a pessoa que passa despercebida e tem a pessoa que é despercebida, ó, despercebida e desapercebida. A pessoa que é despercebida é aquela que chega e ninguém nota, e a pessoa que é desapercebida é aquela que faz tudo de qualquer jeito. Só um instante que eu vou acessar aqui para ver quem está chegando. É o Cleison. Seja bem-vindo, seu Cleison. Olá. Então tem aí hiperônimo, cadeira, móvel, né? Hipônimos, cadeira, mesa, estante. Qual a relação entre hiperônimo e hipônimo? Alguém sabe dizer? Professor, hiperônimo é o geral, igual está no exemplo. Hiperônimo móvel é o geral. Hipônimos são os tipos de móveis que estão escritos, cadeira, mesa, estante, mas todos eles são móvel, que é o hiper maior. Quando você dá o nome específico, é hipo, e quando você dá um nome genérico, é hiper. Ok? Beleza. Então, a explicação. Hiperônimo deriva do grego hiperônimon, hiper, acima, sobre, ônimon, nome, é uma palavra com sentido genérico, cujo significado será mais amplo que o hipônimo. Então, animais é hiperônimo, de boi e cavalo. Ok. Legume é um hiperônimo de chuchu e beterraba. Galáxia é estrelas e plantas. Ferramenta é hiperônimo de chave de fenda e alicate. Doença é hiperônimo de febre e reumatismo. Então, sabemos que hiperônimo é o genérico. E o hipônimo também tem origem grega, né? Do hipônimon, hipo, de baixo, inferior, ônimon, nome,
é a palavra com sentido específico, ou seja, com significado hierarquicamente mais específico do que as demais palavras. Laranja e morango são hipônimos de fruta, vermelho e azul são hipônimos de cor, brócolis e espinafre são hipônimos de verdura, flores e jardim são hipônimos de flora. Gripe... Como uma palavra ser hiperônima e hipônima ao mesmo tempo? Desculpa interromper, Celso. Não, repete, pode falar de novo. Pode ser? Uma palavra ser hiperônima e hipônima ao mesmo tempo, tipo réptil. No caso, ela é hipônima de animal e hiperônima de serpente. Sim. Maneiro. Gripe e resfriado são hipônimos de doença. Então, só para que o Daniel falou uma posição, é sempre só você entender a ideia de hierarquia, tá? A hierarquia vai estar relacionada ao hipônimo e hiperônimo. Se tiver algo a mais, maior, mais genérico, independente do que seja, você vai ter hiper. E toda vez que você olhar de cima para baixo, ou seja, tendo alguma coisa mais específica, ele vai ser um hipônimo, tá bom? Toda palavra ela é um hipônimo de outra, principalmente quando tem um coletivo, por exemplo. O coletivo seria o hiperônimo da própria palavra. Perguntas, dúvidas até aqui? Sim ou não? Vamos para os exercícios. Todo mundo já consegue enxergar aí os exercícios? Afirmativo. Vamos começar a brincar aí. Dá uma olhada aí nesse primeiro exercício. Foram insuficientes as apresentadas de se esclarecerem os. Então, você tem 3 expressões aí para você completar. Escusas, a fim, mal entendidos. Aí você tem que analisar se tem hífen, não tem hífen, se está relacionado a ortografia ou sentido da palavra. Alguém orienta aí? Eu gostaria de ouvi-los, porque eu preciso da linha de raciocínio. Como eu sempre falo para vocês, o ideal é que você tente de trás para frente, né? Tenta facilitar aí a sua colocação e a sua visão, né? Restringe bastante. Cara, de trás para frente, eu eliminaria C e a D, porque eu acho que tem hífen mal entendidos, pela parte fonética. E eu eliminaria a B, porque a B e a E, eu ficaria com a A. Ah, também. Beleza. De trás para frente, quando você parar um pouquinho para pensar, você vai ler aqui mal entendidos ou mal entendidos. Quando você não tem o hífen, né, você tende a pronunciar como mal entendido, mal entendido, mal entendido. Então, só pela pronúncia você já tem um auxílio de eliminar a C e a D. Então, você já sabe que é mal e tem o hífen. A, B ou E. Aí quando você vai para o a fim de, lembra das orações adverbiais finais? A fim de, foi ao parque a fim de encontrar uma namorada. Esse a fim é junto ou separado? Separado. Separado. Então, opa, já tenho a resposta. Se a fim é separado, ou é letra A ou é letra C. Aí quando você fala, foram insuficientes as escusas apresentadas. Escusas aí é com X ou com S. Escusas não é de exclusividade ou escuso. Escuso no sentido de desculpa, tá? Então foram insuficientes as desculpas, que é com S, a fim de esclarecerem os mal entendidos. Resposta letra A.
gabarito letra A. Ok? Alguém com alguma dúvida? Podemos seguir? Questão número 2. Este meu amigo estrangeiro vai naturalizar-se para ter direito ao título de eleitor. Natureza, naturalizar. Professor, acho que é a D. É, a letra D. Na brincadeira você vai vendo loucuras aqui, né? Estrangeiro com J, né? Estrangeiro com J. Já elimina a letra C e a letra E, né? E quando você vai para a ideia de natureza com Z, naturalizar, mantém o Z. Então, o gabarito é letra D de dado. Gabarito letra D de dado. Até aqui alguma pergunta? Entendam que mais importante nessa matéria, mais importante do que decorar, porque muitas vocês vão decorar, mas na hora da prova já é um certo nervosismo ou dúvida, o contexto vai te auxiliar, né? Então, se você buscar para o lado da formação de palavras, né, a origem, palavras cognatas, ou seja, que pertencem à mesma natureza, o mesmo radical, você tem uma solução, e o contexto da utilização da palavra no dia a dia também é a segunda forma de te ajudar. Questão 3. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grifadas, ou seja, estão escritas de maneira correta. Professor, letra C? Nossa, tiro certeiro, letra C. Letra C, mas você conseguiria direcionar para mim as erradas em cada uma? Não. Sinceramente, o que eu peguei, eu olhei aqui agora e viu. Deve ser essa aqui. Os outros, para mim... Vamos lá, vai Dani, puxa aí, eu vou auxiliando e alguns vão acrescentando aí para poder dar dinâmica à aula. É reivindicação ou reivindicação? Esse N está no lugar errado aqui? É O N tinha que vir antes do D. Reivindicação. Isso, muito bem. Então já elimina a letra E. Oi? Reivindicação. Ok. E a letra D? Excessivo, espontâneo e obsessão. Espontâneo com S, não? Correto. Letra Onde eu D. sei. Chutou, né? Cuidado com o chute. Não tem nada. Pretencioso, aspectos e sossego. Cara. É o pretencioso, que seria com S. Não tenho certeza. Vem de pretensão. Vem de pretensão. Lembra sempre do radical e da palavra original, tá? Cuidado com isso. Cuidado com isso. A pegadinha dessa questão era ficar em dúvida entre letra B e letra C. Gabarito letra C, tá? Isso era uma pegadinha bem legal. E a palavra de sempre, né? É empecilho ou empecilho? Empecilho. Alguém tem dúvida sobre a questão 3? Essa questão parece boba, mas no concurso ela gera dúvida o tempo todo, porque você tem medo de errar. Questão 4. O orador ratificou o que afirma o termo destacado. Ratificou, destacado, pode ser substituído sem prejuízo do sentido por negou, corrigiu, frisou, confirmou ou enfatizou. Lembra de... sim, porque você fica em dúvida, ou fica em dúvida não, você precisa ter o par, né, do ratificou. O par de ratificou, que eu chamo de par, tá? É o retificou. Ratificar e retificar. Ratificar é confirmar algo. Retificar é corrigir, consertar, tá?
Olha a diferença aí. Em prova cai muito. Ratificar e retificar. Ratificar é confirmar, né? E retificar é consertar. Questão 5. A expectativa de uma guerra nuclear provoca uma grande tensão na humanidade e a deixa hesitante quanto ao futuro. Acho que é C. C. A expectativa com o X elimina logo a letra A, B e E, fica entre a C e a D. Uma grande tensão, tensão é com S, né? Não é o caso aí de tensão, de nervosismo, não é isso? Tensão com S. E por último aí a palavra êxito, vem de êxito, né? Hesitante, hesitante. Hesitante não é excitante, tá? Cuidado com hesitante e confundir com excitante. Então é a letra C mesmo, gabarito letra C. Questão número 6. Assinale a alternativa que possa substituir pela ordem as partículas de transição dos períodos abaixo, sem alterar o significado delas. Em primeiro lugar, observemos o avô. Igualmente, lancemos um olhar para a avó. Também o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Consequentemente, que não tem mais trema, tá? A filha também será morena e alta. Letra D, eu acho. Todo mundo entendeu o que a questão pedia? O que são partículas de transição aí? As conjunções. Na verdade, a partícula de transição pode ser a conjunção, mas aí na frase está sendo como ponto final. Então, o objetivo da questão era tirar o ponto final e acrescentar as conjunções. Ou advérbio, porque tem advérbio aí no meio, tá? Conjunções e advérbios, ou locuções adverbiais, ou locuções adjetivas também aí no meio. Então, essas locuções aí são o que eles chamam de partícula de transição, tá? Então, como é que você acrescentaria aí, no caso? Eu falaria para você de trás para frente, como sempre, para te ajudar, né? Todos são altos e morenos. Em suma, consequentemente, a filha? Não. Todos são altos e morenos. Finalmente, consequentemente? Não. Todos são altos e morenos. Portanto, consequentemente, a filha também será morena e alta. Todos são altos e morenos. Por conseguinte, a filha também será morena e alta. Todos são altos e morenos. Com efeito, consequentemente, a filha também será morena e alta. Qual delas fez mais sentido aí para você? Aí você fala assim, pô, Celso, não tenho certeza, mas qual você eliminaria aí? Eu eliminaria de cara a letra A, em suma, e a letra B, finalmente. A A e a B. Eu ficaria com C, D e E. E vou para as outras, tá? Também o pai deve ser observado. Pelo contrário, por outro lado, o segundo. Eu vou pela ideia do por outro lado. Vou confirmar as outras, agora na sequência. Em primeiro lugar, observemos o avô. Antes de mais nada, igualmente, lancemos um... Oi? Da mesma forma. Isso. Lancemos um olhar para o avô.
Também o pai deve ser observado Pessoal, todo mundo me acompanhando aí? Sim ou não? Sim. Mas o que eu falei pra vocês estava errado. O que estava errado? Eu não entendi esse também ser substituído pelo outro lado. Isso. Então vamos lá. Vamos analisar o contexto da frase, tá? Em primeiro lugar, observemos o avô. Antes de mais nada. Então, primeiro ponto é observar o avô. Aí depois, ou seja, primeiro eu observo o avô e também, ou seja, da mesma forma, vou olhar para a avó. Então, resumindo aqui, eu vou olhar o avô e a avó. Então, ele te dá uma visão direcionada aqui, para olhar para o avô e para a avó. E ele inclui esse, por outro lado, que seria a oposição, o pai deve ser observado. Então, ele está acrescentando a ideia de que eu preciso observar o avô, a avó e o pai. Todos são altos e morenos, ou seja, o avô, a avó e o pai são altos e morenos. Por conseguinte, a filha também será morena e alta. Essa é a ideia que ele colocou. Você não tinha entendido por outro lado. A ideia é a seguinte: ele diz que você tem que observar o avô e a avó, como sendo um casal. Mas ele, por outro lado, ou seja, você não pode observar só o avô e a avó, porque entre o avô e a avó e a neta tem o pai, que é uma genética diferente. É uma variação da genética. Então ele coloca o por outro lado, como se estivesse destoando da ideia de olhar apenas o avô e a avó. Silêncio total. Falem comigo, por favor. Eu estou falando igual maluco aqui, eu não sei se vocês estão entendendo. Oi? Eu entendi. Entendeu qual é a noção? Provavelmente essa seria a que eu erraria, tá ligado? Mas alguma você vai escorregar querendo ou não, né? Gabaritar é o objetivo, mas assim no mata-mata aqui em aula você vai errar alguma coisa, querendo ou não. Não se deva esperar que você erre, mas nem tudo é perfeito. Né, Daniel? Understand? Exatamente. Ok. 7. Estava eminente ou iminente o prestes a deflagração ou conflagração da guerra, pois os homens incidiram ou reincidiram nos erros do passado. Então, de trás para frente, vai de trás para frente. Erros do passado. Os homens cometeram erros no passado? Sabemos que sim, independente do que você acredita. Todo homem já errou em alguma coisa alguma vez. Então, você não vai incidir, você vai reincidir. Você vai cometer novamente algo que você já cometeu anteriormente. Ok? Então, você elimina aí letra A, letra D, A e D. Estava iminente ou iminente o acontecimento da guerra? Não vou chegar no meio ainda não, tá? Vou botar aí. O acontecimento da guerra, né? A guerra aí é no caso de deflagrar, conflagrar ou flagrar. Desflagrar?
A ideia do conflagrar é a ideia de ter várias nações juntas em guerra, ok? Quando você deflagrar, iniciar, vamos botar assim, ok? Então é deflagração, ok? Então você tem deflagração, letra. Já tinha eliminado a letra A, né? Estava entre a B Tinha eliminado e a C. a A e a D. A e a D. Então, porque eu no computador não posso riscar. Normalmente no papel eu saio riscando. Então, gabarito aí a letra B de bola. Estava iminente. Iminente. Aí eu faço a pergunta, né? Iminente. Por isso que veio como primeira. Porque eminente e iminente, as duas são possíveis. Ok? Ok. Aí eu te pergunto, qual a diferença de eminente e iminente? Iminente é alguma coisa que está perto de acontecer. Isso, e eminente está longe, né? O I está perto e o E está longe. Essas questões, elas confundem, tá? Por isso que é importante você fazer essas questões de vez em quando, lembrar esses conceitos de cada palavra, para que na prova você não fale assim, eu lembro da palavra, mas não sei o que significa. Cuidado com isso. 8. Indique a alternativa correta. O ladrão foi apanhado em flagrante. Cuidado com a palavra fragrância e flagrante, tá? De Flamengo. Ponto é a interseção de duas linhas. Ponto é a interseção de duas linhas. Está discutindo a palavra aqui, interseção. C. As despesas de mudança serão vultuosas. Vultuosas. Está discutindo a palavra vultuosas. Ou ele também poderia estar discutindo a palavra aqui de despesas, tá? Letra D. Assistimos a um violenta... isso aqui eu já descarto aí, tá? Porque tem erro de qualquer maneira. A uma violenta coalizão. Coalizão aqui que deveria ser discutido, tá? E letra E. O artigo incerto na revista das ciências foi lido por todos nós. Acho que é a A. Sim, resposta letra A. Mas todo mundo identificou as outras? Os erros? Eu estava entre a A e a E. Eu não achei o erro da E. Não encontrou o erro da E? O artigo incerto na revista... Tá nessa palavra aqui, ó. Daniel, tu já ouviu o excerto? Observe a análise do excerto acima. Sim. Então, o excerto é algo que foi inserido. Então, não é inserto, não, tá? Sim. Entendi. Então, olha a maldade, né, cara? Você enxergar esses detalhes de uma letra, né? Um fonema dentro de uma bateria de questões como o Enem, tem que estar muito cuca fresca, você tem que estar muito tranquilo, não pode estar pilhado no dia de fazer o Enem, porque você acaba ficando preocupado e não enxergando o que deveria. Ok? Questão 9. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou falando aqui, se ninguém falar, eu acabo surtando, hein? Hillary, tá aí? Tô aqui, mas nenhuma dúvida. Ok. Tô apostando minhas fichas também em você, hein, Hillary? Já tô falando com uma galera que eu vou ter uma colega de trabalho em breve. Meu Deus. 9.
Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Sem pressão. Não, sem pressão mesmo. 9. A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tampouco só, exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. Entendeu? Vai de trás para frente. Professor, acho que é a B. B. Não. B de dado. Foi? Não é a B do tão pouco. D, professor. B de Opa, dado. desculpa. Ok, então o gabarito está correto, letra D de dado. Eu entendi B de bola, desculpe. Então vamos de trás para frente, como sempre, né? Exceto é XC. Né? XC você já elimina aí a letra C e a letra E. Aí não é tão pouco, né? Aí é tão pouco, tá? No sentido de, por outro lado, tá? Ao menos. E depois o descanso que você elimina o C cedilha, né? Mas você consegue enxergar que a banca queria que você ficasse em dúvida entre a letra B e a letra D de dado, ok? Vocês conseguem enxergar essa maldade da banca, ok? Quanto mais você analisa não só as respostas, como as alternativas, você começa a entender o concurso como funciona, tá? Daniel, tranquilo? Tranquilo. Gabriel, tá me ouvindo? Gabriel, tá ouvindo? Tá me entendendo? Eu vi um post hoje que falava justamente isso, né? O professor na aula online, né? Parece que tá num centro espírita, né? Que ele fica aí, Daniel, tá aí? Me ouve? Isso aí. Daniel, você me ouve? É quase isso aí, né? Igual agora. Gabriel, você está aí? Gabriel está conosco? Manifeste-se, por favor. Se meu copo começar a tremer aqui, eu fico com medo. Então, gabarito da 9, letra D de dado, tá? Estou confirmando, 9, D de dado. Questão 10. Durante a sessão, aí eu tenho que brincar com a palavra sessão, tá? Lembra sempre da sessão com 3S, que é a sessão da tarde, tá? Ou a sessão de cinema. Durante a sessão solene, era flagrante ou fragante o desinteresse do mestre diante da incipiência, ou seja, do vazio demonstrado pelo político, tá? Insípido é vazio, tá? Professor, a letra B? Correta! 10, letra B de bola. 10, letra B de bola, sem problema nenhum. Durante a sessão solene, ou seja, aquela fração de horas, era flagrante, ou seja, era perceptível o desinteresse do mestre diante da insípido, ou seja, da incipiência demonstrado, o vazio demonstrado pelo político. Letra B de bola. Questão 11, letra 11. Repare bem o abraço que ninguém sabe de onde circunda o busto da moça e quer levar... Ah, tá. Repetindo aqui para entender a frase, tá? Repare bem o braço que ninguém sabe de onde circunda o busto da moça e a quer levar para um lugar esconso. Esconso. A palavra sublinhada, o negrito, esconso, só não pode conotar, ou seja, a ideia é que não tem mais acento, de um lugar de volúpia,
um lugar escondido, suspeito, um lugar desconhecido, misterioso, um lugar escolhido, eleito, um lugar escuro, recôndito. Um lugar escolhido, eleito? Por quê? Porque não faz parte do grupo das famílias dessas palavras aí. Ok, é isso aí, Daniel. Assim, obrigatoriamente você não tinha que saber o sentido do vocabulário aí, tá? Você pode conhecer o significado de volúpia, né, do amor, sedução e tal, né? Mas você não pode esquecer que todas as alternativas aí têm um contexto, né? Um campo semântico. E a volúpia, o escondido, né, o misterioso, está tudo dentro da paixão, da sedução, algo que não é exposto, que você não faz em público, né? Por isso que está dentro da ideia do escuro, né? Entre aspas, né? Aí tua mente começa a viajar nesse contexto do amor, do prazer. Normalmente ninguém faz isso embaixo de um holofote, espera-se que não, a não ser que seja um filme ou alguma coisa do tipo, mas lance de BRT não rola, né, gente? Supervia não rola. Então, No Brasil rola. O que é? No Brasil rola. Não, no Brasil... Entendi. Hora ou outra aparece um caso aí. Mas por favor, né, que isso acabe, né? Por favor, que isso não seja visto como normal. Então, o único que está fora do contexto aí é o sentido de escolhido eleito. Ninguém fez uma votação para o lugar, né? Ninguém premeditou para onde iria. Então, o gabarito aí é letra D de dado, é a única que está fora do contexto semântico. Daniel, Marujo. Muita história, né, Daniel? Ouviu muita piadinha lá naquela escola, hein? Tenente Panfili. Anão. Mó comédia aí. 12. Considerando-se a relação Veneza-cidade, Gaturano, é isso? Gaturamo, tá? Gaturamo. Falei Gaturano, é Gaturamo. Pássaro, como modelo, as palavras que sucessivamente completariam a relação. Olha isso, hein? Olha a brincadeira que ele faz. Califórnia, pretos morrem, Gioconda, 100 mil reais seriam. Nossa, não entendi nada. Então, você tem que relacionar as palavras aí em relação a... A primeira palavra tem que se relacionar com Califórnia. A segunda tem que se relacionar com pretos. A terceira palavra tem que se relacionar com morrer. A quarta palavra com Gioconda e a última palavra com 100 mil reais. Ou seja, 100 mil reais é dinheiro, valor, moeda, valor, moeda. Gioconda é uma escultura, literatura, pintura ou música. Morrer é uma ação, um fato, um acontecimento, ação. Pretos, raça, povo, etnia, raça, gente. Califórnia, estado, país, província, estado ou território. Moleque! Imagina essa questão aí lá na penúltima questão do Enem. Que lindo. Alfa. Não, Daniel, não é alfa. Te pegou, hein, Daniel? Teu inglês te quebrou, hein? Tu caiu na pegadinha do inglês, hein? Não entendia por que Veneza e Gaturamo tá ali. Ele falou de Veneza e Gaturamo no começo, mas... Então, mas aí para você entender que Veneza está se relacionando à cidade. Veneza é uma cidade. Gaturamo é um pássaro. Então, são nomes. Você tem relação do nome ao objeto, signo e significado, ok? Aí ele bota uma outra... Aí ele bota uma sequência de palavras e expressões para que você relacione ao significado ou significante. Então acho que é a letra D. E Gioconda deve ser uma pintura. Fala, Hillary. Fala, Mayara. Podem falar. Eu vou de D, professor. Sim. A brincadeira é saber se... a pegadinha, né? Saber se a Gioconda era uma escultura, uma literatura ou pintura, né?
Mas para você parar para pensar, né? Pretos, porra. Pretos, povo. Não rola, né? Gabarito aí ético, desculpa, politicamente correto, tá? A 12 é letra D, Califórnia, estado, pretos, raça, morrer, acontecimento, Gioconda, pintura e 100 mil réis, valor, letra D de dado. Eu falei com o Daniel que ele brincou na Califórnia, né? Porque Califórnia é estado, né? Aí ele foi logo na letra A porque ele bateu na ideia do estado. Não, mas é porque eu não conhecia a Gioconda, nunca ouvi falar. Muita gente não conhece, né? A pegadinha justamente é só... Alguém viu o jogo do 1 milhão do Luciano Huck no final de semana, no sábado? Alguém assistiu? Não. Lá na sexta pergunta, o cara muito sagaz, caiu a seguinte pergunta que fez com que ele desistisse, porque não tinha mais ajuda. Se ele sabia o dia que era comemorado o dia da Baiana do Acarajé. Pois é para matar. Então, é igual essa questão aí da Gioconda. Se o aluno não for muito safo no contexto semântico, aí ele vai errar essa questão justamente por não conhecer a Gioconda, assim como o cara desistiu por não saber que o dia da Baiana do Acarajé é dia 25 de novembro. Se cair no Enem, você vai falar, pô, o Celso me deu essa dica, que bom. Eu acho muito louco isso, mas tudo bem. Baiana do Acarajé. Essas perguntas são muito loucas. Bom, questão 13. Há palavras escritas de modo incorreto. Na alternativa, letra A, investimentos maciços em educação, saúde e reforma agrária constituíram a fórmula utilizada por países mais atrasados do que o Brasil para reduzir os índices de pobreza. B. O problema da miséria no Brasil apresenta componentes bem mais perversos do que a simples escassez de recursos que caracteriza o problema de outros países, como no continente africano. C. Os recursos gastos na área social acabam sendo insuficientes, como, por exemplo, a parcela mínima destinada ao saneamento básico, importante para aumentar a expectativa de vida da população. D. A desnutrição, resultado da falta de ingestão de proteínas e de outras substâncias, degenera em má formação do sistema neurológico, com danos irreversíveis na maioria das vezes. Letra E. Vários estudos afirmam que a taxa de miséria só baixará quando houver crescimento da economia associado a um modelo mais justo de distribuição de renda para a população. Letra E de alimentar. Que isso, garoto? Por quê? Crescimento, deveria ter um S. E esse baixará aí, acho que seria abaixará, não. Ok. É o mais gritante, né? O crescimento. Só confirmar uma coisa aqui. Sim, confirmo letra E. Gabarito letra E. Restantes são só linguagem culta, mas estão todas corretas. Aqui o continente africano não tem obrigação de ter letra maiúscula, não, tá?
Foi? Maiara, Gabriel, pessoal aí do técnico, tá tudo bem? Sim. Vamos lá, então. Questão 14, né? Vamos lá. Está correta a grafia de todas as palavras da frase. Ao ascender a condição... Ascender aí tá brincando com a ideia de ascender ou ascender, chegar a algum lugar, tá? A condição de grande sistema de mercados. A economia mundial propiciou o poder hegemônico dos grandes conglomerados financeiros. Ele quer a frase certa, hein? Letra B. Se os grandes centros econômicos não se emiscuíssem decisivamente nas economias nacionais, talvez estas lograssem alcançar um índice expressivo de desenvolvimento. Vou ler o enunciado de novo, está correta a grafia de todas as palavras da frase. Ok. Letra B. Letra C, né? Isso. É. Letra C. Se os economistas podem dissentir quanto à solução para o nosso desenvolvimento, mas reconhecem que o imperialismo econômico é um fator crucial para nosso atraso. Letra D. A necessidade de sincronizar o ritmo de nossa economia com a expansão da economia global constitui uma das exigências mais difíceis de serem atendidas. E a letra E não fosse a dicotomia, né, os dois lados, das direções econômicas com que nos deparamos, o Brasil talvez não se firmasse numa posição de maior relevância entre os países emergentes. Professor, eu acho que a correta é a D. Eu acho. Então, mas para falar que é D, tem que me dar a palavra errada em cada alternativa. Também acho que é D. De cara eu elimino a letra E, né? Emergente aí o cara tá de sacanagem, né? Ele tá pedindo a correta grafia, letra E não pode ser emergente. Vai, Daniel, me dá aí as palavras. Letra C, eu acho que é dissentir. Sim. Dissentir. Na verdade não é diz, né? É des. Isso. Letra B. Emiscuíssem. Essa palavra é muito estranha, né? Nunca nem Demais. parei para olhar para ela. Emiscuíssem. E a letra A. Sobe um pouquinho, professor. Isso. Acender. É isso aí. Ok? Tem um S a mais aí, tá? É propício e não é propício. Ok? Então, o gabarito é 14, a letra D de dado. 15. Está correta a grafia de todas as palavras da frase. Letra A. De novo? Foi igual? Não foi? Essas questões. 15? Não, de Já novo foi? a mesma coisa para fazer. Ah, sim. Mas essa questão não caiu ainda não, né? Foi repetida? Não, professor. Ok. A compreensão dos... dói, né? Dói, mas massificar para você acertar. Pelo menos você sabe que essas palavras são as que mais caem, elas se repetem, tá? A compreensão dos fatos só foi possível porque algumas pessoas propuseram-se a relatá-los tal como ocorreram. Propuseram-se. Letra B. A repressão da política acabou por ocasionar a morte de um estudante e ferimento em vários jovens. Letra C. O autor sentiu-se honrado com o privilégio aí, ó, vocês conhecem essa palavra, de ter sido homenageado pelo grande poeta. Letra D. Nos versos transcrevidos. Transcrevidos? Ou é transcritos? Versos transcrevidos ou transcritos?
Já nem vou ler a frase toda, tá? Letra E. O autor... Putz! É letra C. Oi? Letra C, professor. Hã? Charlie. Letra Por C. favor, né? Gabarito letra C, que aí essa aí ele pegou pesadíssimo. Pesadíssimo. Questão 16. Todas as palavras estão corretamente grafadas na seguinte frase. Eu vou fechar essa bateria aí, porque vai só até a questão 18, tá? Então eu quero matar para a gente poder seguir. 16. Todas estão corretamente grafadas na seguinte frase. Concessão inadequada de privilégios e atitudes mal tomadas geram sempre excesso de gastos propício, aí, tá vendo? A prova que ajudava a suspensões de crédito. B, o menosprezo para com bens culturais excede o tolerável, chegando a atingir, aqui, que legal, a atingir níveis desesperadores. Letra C. Na palavra dilapidar, o etimologista vai identificar a raiz latina lápide, que significa pedra, lápide, pedra. Olha aí, gente, que interessante. Estabelece-se. Assim, a associação entre destruir e atirar pedra. Letra D. Estavam tão ansiosas para ver o resultado da pesquisa que dei a elas. Gente, aí, aqui não há questão de corretamente grafadas, né? Tem uma questão de crase aqui. A elas, autorização para estender o expediente. E letra E, o êxito de manifestações em pró da revisão das leis relacionadas à posse. Ô, professor, o que você falou da letra D? Desculpa. Professor? Desculpa que ocorreu uma gritaria aqui em casa, agora eu estava tentando entender o que estava acontecendo, mas nada mais do que uma encomenda chegando com alguém muito desesperado, muito louco isso. Repete, você... Coisas de aula online. Eu queria saber o que o senhor falou na letra D. Letra D de dado? O senhor falou uma coisa relacionada a ela, eu não prestei atenção. Então, tem uma crase aqui antes de elas. A elas. Não existe crase antes de palavra no plural. Ok? E aí eu falei o seguinte, nessa questão, tem muito mais coisas sobre crase do que propriamente ortografia. Para mim é letra E. A correta. Letra E? Isso. Não. Não? Não. Letra S em pró aí eu acho que tá estranho. Seria em pró. Não é. Letra E. Gente, então eu não sei, de verdade. A letra A, só que letra A, esse mal tomados aí também tá. Mal tomados tá... Não, eu também não sei, né? Mas tá... Vocês são uma comédia. E ela é uma vacilão. Mas é porque... Então, aí a ideia é do bizu, né? Tipo assim, o professor marcou alguma coisa, o cara fica com o bizu na cabeça, aí não sei se ele entendeu o bizu que era certo ou o bizu que era errado, né? Com certeza que é errado, tá muito horroroso. Mas é o feio que tem seu valor, né? Quando tá certo. Gente, porque indo por eliminação, olha as outras. Menos preso, menos... Olha, gente, horroroso. A letra C, estabelece um S só. Só sobrou A. Eu também tinha marcado a letra E, né? Mas... Então, mas aí qual é o problema da letra E?
Em pró. Todo mundo vai com Daniel no em pró? Não é o êxito, não. Eu acho que não tá Pelo amor de Deus, gente. Êxito, tá de cara aqui, ó. Hã? Não, eu sei que tem o êxito com X, mas eu pensei que esse êxito aí tivesse correto por causa do contexto. Não, negativo. Porque essa palavra existe, não existe? Êxito com H? Vou até fazer uma pesquisa aqui, mas que eu saiba, não. E esse em pró, não deveria ser em prol com L? Hesitar, tá, entendi o que você falou. O hesitar, o verbo hesitar. Isso, verbo hesitar. Sim. Na verdade, hesitar está aí no. Calma aí, deixa eu respirar para poder te falar. Hesitar com H, tá? Isso. É ficar em dúvida. Sim. Esse êxito sem H é o sucesso. Sucesso, sim. Então, esse aí tá errado, porque o êxito, né, o sucesso das manifestações em pró da revisão das leis, ou seja, pela revisão das leis, é o sentido de alcançar algo. Sim, então é quem faz uma manifestação não pode estar em dúvida. É sucesso mesmo. E a palavra mal tomadas, que aí foi onde eu falei do bizu, né, para vocês, tá certa. Aí tá certo. Acredito. mas por que não teria hífen? Por que não teria hífen? Porque ela nunca teve. A resposta que eu teria era essa. Peraí, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pegar um auxílio aqui. Assim, eu não acho que tinha hífen. Eu achei que fosse só separado mesmo, de atitudes mal tomadas. Não fosse uma palavra só? Isso, pensei que fosse separado, normal. Gente, eu não sabia disso, não. Entrar com recurso. Eu tô querendo. Tô pesquisando aqui, tá? Só um minuto para poder analisar aqui o mal tomado, mas eu tenho certeza que tá certo. Mas... Porque o mal tomado, então, no sentido, é um adjetivo masculino. Mas a origem da palavra... Indelicado, né? Sem educação. Ele é sinônimo de mal criado. Por isso não tem hífen. Alguém fez uma pergunta quando eu estava pesquisando, falei alguma coisa? Não. Eu falei do em pró, deveria ser em prol com L, não? Na letra E. Sim, tô lendo em prol. Aí caberia os dois, nenhum dos dois está errado, não. Em pró aí tá para a. Aí esse em pró tem um significado, em pró e em prol é em favor de. Então, mas o pró não seria usado sem o em? Tipo, manifestações pró-revisão? Tipo, manifestações pró-aborto. Geralmente não tem o em. Sim, mas eu pelo menos nunca vi. O êxito de manifestações pró da revisão. Não, peraí. Entenda o seguinte. Não, pró-revisão. Então, mas aqui a ideia é a seguinte, ó, o êxito de manifestações, esse em pró aqui tá mais no sentido de tá sendo utilizado como fosse lugar, em lugar de não, mas no sentido de em qual situação, vou botar desse jeito, tá? Em qual o quê? Em uma situação específica. Para dar ideia de em que contexto, em que esse em tá aqui no sentido de
gerando o local em que se foi utilizada as manifestações, em momento, né? Não tem como eu explicar sem usar o em, é por isso que eu estou falando que ele é necessário. Compreendo. Compreende? Está estudando espanhol também? A gente vai ter com recurso do mesmo jeito. Dependendo da banca, você ia conseguir ou não. Questão 17. A frase em que todas as palavras estão corretamente flexionadas é a seguinte. Porra, flexionada é sacanagem. A quem se dispor a colaborar, os voluntários entregarão listas de abaixo assinados. Não significa que isso está errado ou está certo, tá? Estou só chamando a tua atenção para a palavra, para não ficar o bizu errado, para serem preenchidas. Nas mesas redondas em que se discutiram mudanças na legislação, muitos se manteram indecisos. Aí, manteram ou mantiveram? Ok? C. Não é um único dirigente que institui os passos a serem dados. Nesta questão, quanto maior o número de cidadãos, olha aí, cidadãos, está escrito cidadãos, a opinar, melhor será. Letra D, eles detêm um saber específico que devemos respeitar. Não se pode fazer como aqueles pseudo-especialistas que criticam tudo aleatoriamente. Letra E, se eles verem, olha isso, eu sempre falo para vocês, se eles verem necessidade de conferir a autenticação dos documentos a serem enviados ao museu, os tabeliões poderão ajudar. Professor, para mim é D. Também. Qual? D de dado. Correto, letra D de dado. Aqui o detém está muito fácil, né? Detém com acento circunflexo, está relacionado ao sujeito, está no plural, então tem um acento circunflexo. Lembrando que o acento circunflexo caiu nas duplas vogais, tá? Do enjoo, tá? Detém. Então, no duplo E, duplo O, ele caiu, mas na palavra detém, ele indica a terceira pessoa do plural. E o restante eu chamei a atenção para vocês, né? Todo mundo pegou aí a ideia? Sim. Abaixo assinados, aí depois tem a mesas redondas, nas mesas redondas. Cidadãos. Isso aí. E por último foi o tubo dos verem, né? Se eles virem no sentido de ver, tá, gente? Tem essa possibilidade. Essa possibilidade não, é a possibilidade correta. Quando eu vir você chegar, não quando eu ver você chegar, é quando eu vir você chegar. As pessoas não usam a flexão correta normalmente, mas em prova tem que usar. 18. A frase totalmente correta quanto à grafia e acentuação. Agora já está pegando pesado, né? Grafia e acentuação. Trabalhadores reivindicavam ali a contratação de mão de obra sem grande burocracia. Letra B. Nesta conjuntura, é difícil explicar por que a mobilidade da mão de obra descresceu. Letra C. Assessores especializados procuram pôr no papel todas as variáveis que envolvem o tema. Letra D. Pesquisas realizadas recentemente mostram que o êxito do euro é questionável. Letra E. Em adjacências de pequenos centros, chega a haver litígio para preenchimento de vagas. E aí? Professor, que eu digo? Oi? Eu acho que é a C. Sim, mas você consegue identificar as outras? É claro, né? A letra E tá aqui. Litígio não, tá litígio, tá? Já elimina a letra E, porque é litígio. Ficou muito gritante isso aí. Tem outras coisas. A letra D, pesquisas, com Z. A letra B, o porquê,
Não Ok. seria esse porquê. Uhum. E a letra A, reivindicava. Isso, correto. Gabarito, letra C de casa. Assessores especializados procuram pôr no papel todas as variáveis que envolvem o tema. Ok, gabarito passado e corrigido. Acabou, gente. Acabou. Você acredita nisso? E aí, como é que vocês estão? Estão conseguindo me enxergar legal? Voltou aí? Bom, Sala por já tá hoje, caindo, pessoas. o tema da aula era esse. É claro que não é aquela nossa aula completa, né, de 3 horas, onde eu posso botar exemplos, apagar, botar outros exemplos, mas aqui, pelo menos pelo tempo, consegui botar um slide aí para eu rever algum conteúdo e algumas questões aí para fundir a cabeça de vocês em algumas questões. Seu Daniel voltou todo pomposo, né? Que, pô, vai fazer engenharia, se Deus quiser, mas ele queria gabaritar todos os exercícios de hoje, achando que estava tudo molinho, facinho, né? Então, E ela, volta devagar, com muita motivação, mas fique atento, como eu sempre falei para você. Hillary, tu conhece o Daniel? Não, eu tô aqui me contando quem é esse gato. Então, Eu Daniel sou é o cara, Hillary. Daniel é o cara que estava na escola de aprendiz de marinheiro, que eu falei para vocês. Gente, não me lembro. Daniel é um cara bom, pô. Daniel é bom pra caramba. Aluno Não bom. lembro também. Mas ele tem um péssimo hábito de fazer as questões com pressa. Aí, em vez de acertar 20, ele acerta 17, 16, só porque ele tá com pressa. Pra onde ele quer ir, eu não sei, mas ele tá sempre com pressa. Já ia falar, mas pra onde, ansiedade, gente? cara, ansiedade. O que foi, Daniel? Ansiedade, pô. Ansiedade, né? É o mal da tua geração. Ele entrou na marinha, olha, Hillary e Maiara, ele entrou como aprendiz de marinheiro, ele era grumete. Aí ele achou que ia chegar ao almirante em 6 meses. Como ele não chegou ao almirante em 6 meses, ele largou a escola de aprendizes. Não acredito. Ok, né? Fala, Gente. Daniel. Não acredito. É quase isso, né, Daniel? Não, Explica não, aí. isso daí é calúnia. Não, gente. Tô brincando, mas é quase isso, Hillary, Maiara, galera, Gabriel, Matheus. A aula de hoje, por enquanto, é isso, gente. Alguma pergunta, alguma colocação, algum pedido? Semana que vem eu devo voltar com mais um pouquinho de literatura, senão vocês ficam muito distantes de literatura e eu quero brincar com literatura um pouquinho com vocês. Inclusive, no Jogo do Milhão lá caiu uma questão, né, sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, defunto autor, e o cara acertou, porque ele leu Machado de Assis, então é importante a gente falar um pouquinho sobre algumas obras aí, algumas características literárias. Mas e fora isso, você tem algum pedido? Pode falar. Não é um pedido, não, é só um comentário mesmo. Eu tava pensando em fazer letras de língua portuguesa. Só que é muita literatura e eu acho que eu não vou fazer, não. Vou continuar mesmo focando no letras em inglês. O que você acha? Bom. Top. Mas não, eu já vou mas ver não se muita iluda, literatura. Hillary. Não se iluda, Hillary. Então, é por isso que eu já vou ver muita literatura em letras, que eu já sei disso, já sei. Mas, poxa, ver mais ainda, porque é letras de língua portuguesa. Aí, sei lá, eu acho que em inglês dá uma quebrada, né? Professora, vai treinando inglês, tá? A quantidade de literatura em inglês não é maior do que de português? É maior, mas, pô, não fala isso pra ela não, Daniel. Eu tava pensando aqui, tipo, até Não, Daniel, não fala isso não. Vai na fé, Hillary. Vai na boa. Pode confiar. Ai, gente, socorro! Hillary, eu te digo uma coisa. Na graduação, a abordagem desses assuntos é completamente diferente do ensino médio. Verdade. O contexto que elas serão cobradas e serão trabalhadas e faladas e expostas vão abrir os seus olhos de tal forma que você vai se sentir interessada, instigada a enxergar tudo ali dentro. Entendeu? Você é um filósofo, né? Hã? Você é um filósofo.
Muito. Não, cara, eu tô falando sério. Entenda o seguinte, eu não sou de ficar jogando conversa fora em relação a isso, mas eu também achei que seria uma coisa do outro mundo, mas só que a forma como é colocada e aquilo que vai chamar a sua atenção é diferente do ensino médio. São coisas que você vai falar assim, hã? É isso? Que isso? O cara pensou nisso? Pode, e o cara fez. Aí você acaba se interessando e vai naturalmente, sem pressão. Claro, algumas noites acordadas, mas isso aí não é nada do outro mundo. Não é nada, Hillary, vai na fé. Também acho. Oh, Deus, aleluia. Tô na fé. Vai sim, Hillary, pode ficar tranquilo. Tá aí o Daniel que não me deixa 48 horas mentir. de plantão não vai ser. A gente vou Tava tentando tranquilo. fazer economia esses dias. Se Deus quiser, vou concluir minha graduação. Firme e forte. Daniel, se não rolar Amando engenharia, literatura. se não rolar engenharia, Daniel, vai para economia, cara, mercado financeiro. Não faz igual o Diego, não, que saca tudo do mercado financeiro, mas quer ser professor. Igual quem? Diego lá do preparatório. Ah, tá. Eu tô com o Celso. Por quê? Ele manja? Bem, pô, ele faz matemática, mas ele saca de economia financeira, mas já trabalhou em escritório de advocacia, mas ele cismou e já né, professor, ele não cismou, não, ele dá aula de matemática. Celso, mas é o sonho dele, né? Fazer o quê? É isso aí, pô. Eu ia fazer um comentário aqui, mas eu não posso. Fala. Mas como é que é, né? Tem gente que tem sonho que vira pesadelo, mas tudo bem. Né, Daniel? Caraca, Já lá. Celso. Cara, eu conheci um cara que queria entrar na escola de aprendiz. Aí entrou. Não era eu. O cara entrou pra escola de aprendiz só pra dizer que saiu de Japeri. Ih. Fala igual o tenente lá, vem pra cá só pra conhecer Florianópolis. É isso aí, só pra conhecer a Ilha da Magia. Só pra desencargo de consciência aqui, Daniel. Pegou alguém lá? Ah, claro, Floripa, pô. Mentira, Carnaval. cara. Ei, sempre assim. De Japeri para o mundo contando mentira, mas tudo bem. Galera, a aula de hoje é só. Tamires, volta pra mim. Pegou mal essa, né? Tamires, volta pra mim. Tamires, volta pra aula, por favor. Ricardo ouve isso. Ricardo é um homem brabo. Ricardo vai me dar uns tiros. Então, vou melhorar. Em vez de Tamires, volta pra mim. Tamires, volta pra aula, por favor. Faça o encerramento. Ah, você viu? A Tamires agora deu até uma coçada no queixo só pra mostrar a aliança, assim. Sim, tudo tranquilo.